1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Que alegria ter os amados amigos que são visitantes conosco. Sempre bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade e abraçados por nós sempre. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Está ali na tela na NVI. É uma versão diferente da minha contemporânea, mas podemos acompanhar tranquilo, que não tem dificuldade. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus. A Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus, venha me usar, ó Deus, para a pregação da Tua Palavra. Me encha com o Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de mim, Deus, e fale a cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa agir nessa noite, Pai, com a Sua Palavra, para edificação, para a salvação, para o fortalecimento da fé, para o encorajamento, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, para que o Senhor venha me usar, esse pequeno, miserável pregador, para que a Sua Palavra venha ser pregada claramente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. É tempo de orar, amar e servir para a glória de Deus. É tempo de orar, amar e servir para a glória de Deus. Se nós pudéssemos fazer um daqueles letreiros ou aquelas placas com base nesse texto, aqueles outdoor, nós poderíamos escrever o seguinte: urgente, ore, ame e sirva. Se nós fôssemos fazer um letreiro ali na frente da igreja para o ano de 2022, nós poderíamos escrever, com base nesse texto que eu acabei de ler, essa frase: é tempo de orar, amar e servir para a glória de Deus. Eu gostaria de situar os irmãos no contexto dessa epístola, conhecida como Epístola Universal, ou Epístola Católica, ou Epístola Geral, onde o apóstolo Pedro está dedicado em escrever aos irmãos exatamente da dispersação que o Jonatas Ulisses leu no capítulo 11 de Atos. O Evangelho avançou, as fronteiras foram alargadas, começaram a pregar em diversas regiões, gentios começaram a se converter, e então começaram a aprender do Evangelho,
aprender sobre o Senhor Jesus, aprender sobre a fé, a graça, o amor. E então, nesse contexto, Pedro vai escrever uma epístola, não uma, duas, para encorajar os irmãos da dispersação. Capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer isso. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, o escritor, aos estrangeiros da dispersação. O evangelho se espalhou. O inimigo usou de uma estratégia para tentar frear o avanço do evangelho, e essa estratégia foi a espada, a perseguição. E o inimigo acabou, na soberania e na providência de Deus, por contribuir para o avanço do reino. Os irmãos, espantados com a morte de Estevão, começam a se espalhar, começam a ser distribuídos nas cidades, e começam a pregar o evangelho em outros lugares. Muitas conversões, um avanço. E aí, Pedro escreve a estes. Onde Pedro está, segundo a tradição e com base nas pesquisas dos historiadores, o apóstolo Pedro escreve essa epístola estando ele, como ele mesmo diz, na Babilônia. Na Babilônia. Você pode me dizer, mas Babilônia já está passada há muito tempo. É porque era o apelido de Roma, como o próprio livro do Apocalipse vai nos dizer a respeito disso, quando João, em Apocalipse capítulo 17, versículos 5 e 9, faz menção a Roma usando o apelido dela, a Babilônia, a grande Babilônia. E Pedro está então em Roma, junto talvez, ou acompanhando o processo de julgamento do apóstolo Paulo, em segunda instância. E nesse mesmo tempo o apóstolo Paulo escreve 2 Timóteo, dando assim a sua última aparição, o seu último registro, em 67 depois de Cristo. Nesse mesmo ano, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: envia-me a Marcos, que ele me será muito útil. E Marcos então chega ali em Roma, procura o apóstolo Paulo, mas não tendo mais condições de encorajá-lo e estar próximo dele, se junta àqueles cristãos que estão em Roma, e Pedro é o líder desses cristãos que estão em Roma. E Marcos então, que está junto com Pedro, você pode ver no versículo de capítulo número 5, versículo número 13: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos, o mesmo registrado em Atos 12, o mesmo registrado também em Atos 13, aquele que por um momento não pôde acompanhar Paulo, mas que depois Paulo convida ele para voltar. Então, encorajado, bem provável por Marcos, Pedro vai escrever para encorajar aqueles irmãos que são forasteiros, dispenseiros do Evangelho, e estão espalhados em muitas regiões. E embora seja uma epístola geral, uma característica que distingue essa epístola geral é que ele dá a localização para quem ele quer que essa carta chegue. Em 2 Pedro ele não faz isso, na sua segunda epístola. Nem Tiago, nem João fazem também. Mas ele dá direção. Versículo 1 do capítulo 1 de 1 Pedro. Estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele tem um objetivo, ele quer encorajar esses irmãos. E aqui está o tema da epístola: encorajamento. O encorajamento em duas frentes. Primeiro, a resistirem à espada, à perseguição, à angústia. E segundo, a resistirem os falsos ensinos.
e as seitas e heresias que estão surgindo naquele tempo. E o principal encorajamento do apóstolo Pedro está resumido aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Capítulo 4, versículos 7 e 11 é o cerne de toda epístola. É o centro de toda epístola. E uma das principais orientações que ele dá àqueles que estão nesse tempo sofrendo a perseguição e sofrendo as dúvidas que são colocadas à sua volta é encorajar a confiar na salvação e a terem certeza da vida e obra de Cristo. Naquele tempo, uma seita estava começando a colocar em dúvida a respeito da vida de Cristo, se ele de fato tinha sido o Filho de Deus. Assim como quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele combate e ensina a respeito da vida em Cristo, Pedro está se dedicando a ensinar e a dar certeza a respeito da vida e obra de Cristo Jesus, e assim trazer a plena confiança da salvação em Cristo Jesus. E ele também vai orientar esses crentes como eles devem viver em meio a essa sociedade decaída, em meio a essas seitas, em meio a todos os desvios e perseguição à sua volta. E é exatamente isso que nós temos aqui nesses versículos. Primeiro, ele nos diz no versículo 7: ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Aqueles crentes, eles estavam começando a duvidar sobre a segunda vinda de Cristo. Eu gostaria de te informar que no Novo Testamento, o fim de todas as coisas quer dizer todo o período entre a ascensão de Cristo, a sua ressurreição e ascensão ao céu, e a sua segunda vinda. Toda vez que você vê no Novo Testamento escrito últimos dias, últimas coisas, últimos acontecimentos, está fazendo menção ao período de ressurreição de Cristo e segunda vinda de Cristo. E aqueles irmãos estão sendo bombardeados pela dúvida: será que Cristo vai voltar? E ele está encorajando, dizendo: ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Ele está querendo encorajar os irmãos a continuarem na firme esperança do retorno da segunda vinda de Cristo. Irmãos, nesses tempos nós precisamos levantar essa pregação novamente. Os crentes de hoje precisam ser convidados a olhar e a ter ardente desejo na segunda vinda de Cristo. Nós não podemos viver no 2022 como se ele fosse um ano longo, duradouro, e que Cristo de maneira nenhuma pudesse voltar no ano de 2022. Os crentes não podem viver, irmãos, com os seus olhos somente aqui na terra, esquecerem que a volta de Cristo será o momento mais marcante de toda a sua vida. A morte de Cristo será o momento em que você vai, por fim, contemplá-lo face a face. Tem crentes que dizem: não, agora não. Eu ainda preciso terminar minha faculdade, eu ainda preciso casar minha filha. Agora não, eu tenho ainda que concluir e realizar alguns sonhos, eu tenho que casar. Eu gostaria de te dizer que nenhum prazer aqui da terra, embora nada disso que eu acabei de citar seja pecado, nenhum prazer aqui da terra pode suplantar o prazer do crente em contemplar Jesus face a face.
O evangelho que se prega hoje tem preparado os crentes ou mostrado os crentes que essa terra vai ficar melhor, vai ficar boa de novo. Eu estava num lugar, irmãos, e aquilo ali eu até tirei minha mente daquilo ali para mim não retrucar. Não era um ambiente, não sou pastor daquela pessoa, não tem... A pessoa falou bem assim, a Simara vai lembrar. A gente durante muito tempo pensou que Jesus ia voltar, ia nos levar para um novo céu, para um outro lugar. Mas agora a gente lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, a gente começou a perceber que a gente tem que cuidar bem aqui da terra, porque ela vai ser aqui que Deus vai restaurar todas as coisas. Crente, tá? Crente que foi dominado pelos ensinos do testemunho de Jeová. Irmãos, se você que está aqui nessa noite não sente o seu coração pulsar na expectativa da volta de Cristo, você precisa se converter. Pastor, se eu falo sobre a volta de Cristo, não significa nada para mim. Eu estou querendo resolver as minhas coisas aqui na terra. Alguns crentes ainda dizem, ele não pode voltar agora ainda não, eu não estou preparado. Eu já escutei isso de crente. Não, pastor, Jesus pode voltar agora não estou preparado não. Foi batizado em que batismo? Tem que fé? Em que graça ele confia? E Pedro está encorajando, olha, o fim de todas essas coisas está próximo. Jesus vai voltar sim. Tem muitos crentes que estão como aquelas 5 virgens imprudentes. Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia e olhe comigo. Versículo 1 ao versículo 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pedro está dizendo: sejam como as virgens prudentes e estejam preparadas, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Cristo vai voltar. Essa é a nossa firme esperança e confissão. Tem muito crente fazendo a coisa na hora errada. A hora de comprar azeite é ontem. Está preparado. A hora de acender a lamparina é já. E por quê? O noivo pode vir amanhã, pode vir na próxima meia-noite, e não vai ter tempo para se preparar quando ele vier. As doutrinas ensinadas pelo adventismo do sétimo dia
não são verdades. Não vai ter uma chance quando Jesus chegar aqui na terra e falar: olha, eu estou aqui. Quem ainda não se converteu ainda? Quem ainda não acredita em mim? Sou eu, o Messias. Vem cá. Isso é balela. Isso não vai acontecer. Quando ele voltar sobre as nuvens, ele virá para levar os seus, que foram atraídos por graça, que se renderam a ele, que o servem, que o amam, que estão ansiosos por sua vinda. Seria muito fácil, irmãos, esperar Jesus voltar, ele se apresentar, falar: oi, aí, agora você acredita que sou eu? Está aqui minha mão furada, aquela história que está lá na Bíblia, tudo verdade. Quer vir? Quem não quer isso? Mas o chamado do Evangelho é o chamado para crermos hoje que amanhã ele virá e nós devemos estar preparados. Eu faço uma pergunta: você está preparado, irmão? Como é que está sua lamparina e seu azeite aí? Todo mundo aqui conhece o que eu estou falando: lamparina e azeite. Depois botaram querosene no lugar do azeite. Irmãos, é tempo de estarmos preparados, ansiarmos, anelarmos para a segunda vinda do Messias. E ele segue nos dizendo ainda no versículo 7 o seguinte: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, porque muitos crentes perderam o tato de ansiar a volta de Cristo, porque não estão mais vigiando em oração e perderam a sobriedade. E aqui a palavra sobriedade é moderação e equilíbrio. Crentes que oscilam. Hoje eu estou cheio de esperança que se Cristo voltar, estou firmão, beleza. Maranata, a hora vem. Lá em cima, vibrante. Amanhã se enrola com o pecado, vai lá embaixo. E aí ele começa a dizer: que tarde o noivo. Que tarde o noivo. Desequilibrados. Crentes que não têm mais constância. Eles têm uma linha, eles seguem a sua firme esperança. E eles vão firmes nessa expectativa. Segundo, porque crentes não têm mais se firmado e anelado a vinda do Senhor. Porque não estão dedicados mais e vigilantes em oração. Eles têm gotejos de oração. Eles só oram quando a coisa aperta. Chegou o Covid, vamos todo mundo orar. Vamos para a janela, vamos orar. Vamos clamar. Aí foram acostumando com o Covid. Veio vacina. Vamos orar para quê? Já passou. Chega uma doença, ora. Vai a doença, esfria na oração, não estão vigilantes. São crentes movidos pelas circunstâncias. E nós não podemos firmar os nossos olhos nas circunstâncias, mas sim na firme esperança daquele que virá para nos buscar. Irmãos, nós devemos estar atentos, convictos desse retorno de Cristo. Tiago, capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer assim, volte aí algumas páginas, talvez uma só da sua Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Apocalipse, abra comigo. (3:20).
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Embora muitos usem esse versículo para falar de conversão, esse versículo não está falando nada disso. Esse versículo está falando da volta do Senhor para buscar a sua igreja. E está nos desafiando a estarmos vigilantes quanto a essa vinda dele. Essa porta aqui não é a porta do coração. Você escuta os pregadores falando, porque tá, a porta está batendo no seu coração, abre o seu coração, deixa ele entrar. Ele está batendo na porta da igreja, ele está dizendo, vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Eu vou entrar e vou cear e vai ter banquete. Nós devemos estar prontos, vigilantes em oração. E se dedicar nesse tempo urgente. Se fosse daqui a 2 minutos a volta do Senhor Jesus Cristo, qual seria a sua postura? Se desesperar e dizer, eu não estou preparado, ainda não. Se ali na tela fosse colocado um cronômetro e Deus falasse em contagem regressiva, o meu filho vai voltar. Você estaria todo embaraçado e começaria a falar, misericórdia, não volta não. Não, ainda não. Ou você iria cantar o coral dos eleitos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Poderia, irmãos, estar pregando numa virada de ano, um sermão motivacional, dizendo, você no ano de 2022 vai vencer, você vai conseguir, você é capaz, será o ano da sua vitória. É o ano que as chaves vão estar nas suas mãos e você vai poder abrir as portas. Só que tudo isso é mentira. Eu não posso garantir nada disso a vocês. Mas eu tenho um propósito de te preparar para que, se o Senhor Jesus voltar no ano de 2022, você esteja pronto a cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Pedro encoraja os irmãos que estão dispersos a confiarem nessa vinda. Mas ele também encoraja os irmãos a conviverem entre eles e na sociedade que eles estão inseridos. O versículo de número 7 nos chama a atenção a algo que é vertical. Está na vertical. Está preparado para a volta de Cristo, está anelando a sua volta, está vigilante em oração. E no versículo de número 8 até o versículo de número 13, ele vai falar de dons, de capacitações para a convivência. Sabe o que de cara, em primeira mão, isso nos ensina? Que nós devemos estar preparados para a segunda vinda do Senhor, mas nós também devemos estar preparados para servir uns aos outros, porque o Evangelho tanto nos ensina a manter a nossa firme esperança na expectativa da segunda vinda, como ele nos ensina também e nos educa para convivermos aqui, para edificarmos uns aos outros e propagarmos as boas novas. Eu não posso ir no extremo e dizer, Cristo vai voltar, esquece, pode largar emprego, pode viver da obra, vai ficar tranquilo. Para de capinar, para de plantar, para de roçar, Jesus vai voltar. De maneira nenhuma. Porque a graça que se manifesta salvadora a todo tipo de homem, ela nos educa a como nós devemos conviver, conforme Tito nos ensina.
A carta de Paulo a Tito nos ensina. E aqui ele está nos ensinando aqueles crentes que viviam em Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, que você deve viver na expectativa de que Cristo vai voltar, mas você também deve viver em constante amor uns com os outros. Versículo 8: tem diante de tudo ardente amor uns para com os outros. Crentes que esperam Cristo voltar, vivem amando e em constante amor uns para com os outros. Nós tivemos um sermão aqui quarta-feira que nos ensinou muito sobre isso. Se você não estava quarta-feira aqui, vai lá e assiste esse sermão. Todo membro dessa igreja, todos vocês que estão aqui, tem que escutar, tem que ouvir, tem que assistir aquele sermão. Um chamado para viver em amor. Tem diante de tudo ardente amor uns para com os outros, não é um amor superficial. A ideia desse versículo é um amor extraordinário. Tanto que ele diz que o resultado desse amor, na parte B do versículo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, pastor, você quer dizer que esse versículo aí, se eu amar o meu irmão e ele tiver algum pecado, está tudo certo, deixa ele ali, a gente abraça ele mesmo daquele jeitinho, está tudo tranquilo. Não é isso não. A ideia do texto, quando se diz cobre uma multidão de pecados, é que o amor não guarda recordações dos erros e nem está disposto a ficar trazendo à tona aquilo que já foi superado, perdoado pela misericórdia e pela graça. Irmãos, nós precisamos praticar o amor, amar fervorosamente, sabendo que nós somos falhos, pecadores, limitados, estamos lidando com a natureza pecaminosa uns dos outros. Mas o amor que encobre multidão de pecados não é um amor que se esquiva de falar a verdade, é um amor que fala a verdade, que confronta, que desafia e convida a mudança, e que quando o pecador penitente, arrependido, se quebranta, confessa o seu pecado, entende o seu erro, aonde feriu o coração de Deus e que precisa mudar, que precisa da graça, nós abraçamos, e quando nós abraçamos, nós praticamos o amor, e quando nós praticamos esse amor, nós estamos oferecendo a essa pessoa os braços de Cristo, que são estendidos e que diz: vai e não peques mais. Não é um amor que tolera pecado, é um amor que estende a mão ao pecador e que diz a ele: você precisa mudar. Cristo Jesus é a esperança e a graça é suficiente. Ele segue dizendo: sede hospitaleiros uns para com os outros. A hospitalidade é um dos dons mais antigos praticados na vida da igreja. A galera fica olhando línguas, profecia, mas desde que a igreja foi estabelecida e está marchando em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o dom da hospitalidade sendo praticado. Romanos 12, versículo 13. Pode abrir comigo e ver. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Mais um texto,
Tito 1:8. E aí, se você ler Tito e Timóteo, você pode dizer, ó, ser hospitaleiro é uma característica do líder da igreja. É ele que tem que ser hospitaleiro. Tito 1:8. Diz assim: ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Uma característica, hospitalidade, hospitaleiro. Tem crente, irmão, que ele bota vassoura atrás da porta quando recebe visita. Tem esse negócio aí? Amaral botou lá, que eu estou sabendo, tá? Pode chegar lá e tirar. Chega em casa lá e vasculha, ouviu, Nicole? Chega lá e vê se não tem vassoura atrás da porta. Que vai ficar aqui, chegaram aqui e falaram assim, não vamos embora nem tão cedo. Amaral, ó, já está com a passagem comprada. Irmãos, receber na sua casa com alegria, tratar bem, não vai abusar não, tá, Vitão? A pessoa chega, você tem esse dom, e eu penso que esse dom deveria ser um dom de todo crente. Existem alguns dons que eles são particulares, bem privados, mas existem dons que são dispensados assim, ó, Deus distribui. Eu penso que um deles é este dom aqui, irmãos. Receber visita com pressa, toca para frente, vamos agir. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque daqui para frente ele vai nos dar orientações objetivas, mais uma vez, para convivência, para relacionamento. Os dons que ele destaca, começando com amor, e o amor aqui é um dom, uma dádiva que todo crente deve ter. Não consigo amar. Irmão, que isso? Não consigo amar fulano. Eu amo ciclano, mas fulano. Esse não é o amor dom. Esse é o amor seu. O amor dom é o amor que vem de Deus, que nos faz enxergar aquilo que Ele fez por nós, o santo amor dEle, e que nos faz enxergar a necessidade de praticar esse amor. Depois ele nos mostra a hospitalidade. E agora, no versículo 10, ele vai dizer: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 2022, você tem uma tarefa: servir. Servir como, pastor? Servir com o dom que você recebeu. E às vezes nós pensamos que a lista de dons se resume aos 4 ou 5 principais dons: línguas, profecia, ensino. Quando na verdade os dons principais e mais importantes na vida da igreja são os dons de serviço. E ele vai classificar aqui, para mim e para sua surpresa, que ensinar é um dom de serviço. Ele está dizendo, como bons dispenseiros. Observe que ele não fala como um bom guarda, como um bom sentinela. Você não tem um dom para vigiar ele, cuidar bem dele e ficar ele guardadinho ali para você.
Mas ele diz que você tem um dom e você é um dispenseiro, ou seja, você vai na dispensa e pega para distribuir. É algo do partilhar, é algo de relacionamento. Você não pode ser um guardião do dom. Deus me deu um dom. Aí você bota ele lá na sua prateleira espiritual e fica guardando ele. Ninguém toca nesse dom. Esse dom aqui é especial. Esse dom aqui é maravilhoso. Você tem um dom e você é um hospitaleiro. Você entra na sua dispensa daquilo que Deus te supre na multiforme graça de Deus, ou seja, existe a variedade de dons. A graça capacita de formas múltiplas, multiformes. E assim, quando você é um dispenseiro, você vai lá na sua dispensa e pega do seu dom e edifica a vida de alguém com ele. E o outro vai lá e pega o outro e edifica a sua vida com ele. E assim há uma mutualidade, há o verdadeiro amor, o crescimento de um servir o outro. E essa multiforme graça de Deus é que te capacita, irmãos. É que te fortalece, é que te ajuda a servir, é que te ensina a servir. E aí, ele vai nos dizer, se alguém ensina, ele fala sobre serviço. E aí no versículo 11, na sua Bíblia pode estar fale, na sua Bíblia pode estar profetiza, mas a ideia do texto é o ensino. E no original, essa palavra, ela se expande em 3 vertentes: conversa, ensino e pregação. Eu sirvo os meus irmãos com o dom de ensino na conversa, dia a dia, diálogo, o bate-papo cristão, o discipulado natural, numa caminhada, num encontro, num sorvete, num lanche. Tem um diálogo, tem uma conversa. E essa conversa é um serviço. E ele vai nos dizer: se alguém ensina, fala, profetiza, que o verbo profetizar é o ato de pregação do Evangelho, não de inventar novas coisas. Fala segundo a palavra de Deus. Um relacionamento bem edificado, um relacionamento maduro, cristão, é um relacionamento de pessoas que vão conversar sobre a palavra de Deus. Elas não conversam sobre futilidade, sobre bobices. Eles conversam sobre a palavra de Deus. A pregação que edifica não é a pregação que o pregador acha, mas é a pregação que emana da palavra de Deus e toca os corações. O ensino não é o ensino segundo homens, segundo filósofos, mas é o ensino segundo a palavra de Deus, que traz crescimento e edificação na vida do cristão. E aí, para terminar, ele vai dar mais uma vez a ênfase que se alguém sirva com todas as forças. Aquela pessoa que, eu vou servir, vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer porque o pastor está vendo. O pastor está lá? O pastor vai? Então eu vou lá fazer. Não vou servir, mas sabe como é que é? Tem um vídeo rolando no Instagram essa semana, muito joia. O título do vídeo é assim: quando alguém me chama para ajudar.
E aí o cara fica, ele finge, ele vai lá, ele agita, ele empurra o outro, ele finge que está pegando, e quando ele vai pegar o outro, chega, ele joga para o outro. Servir a Deus não tem como fingir, irmãos. Servir os irmãos não tem como fingir. Tem que tampar, tem que fazer, e está dizendo, faça com todas as forças. Aquilo que me vier à mão, o versículo da palavra de Deus, para fazer, tudo aquilo que vier à mão para fazer, façais com todas as vossas forças. Nós precisamos estar dedicados e zelosos em servir com a força que nós temos, porque ela vem de Deus. Ele diz, faça segundo a força que Deus te dá. Eu sou já um idoso, já estou com muita quilometragem, já estou mais devagar. Deus te fortalece para que você possa fazer a obra, servir o seu próximo, servir a Deus, ser dedicado, zeloso. E o resultado disso tudo, irmão, de orar, de amar, de servir, de ser um dispenseiro, é um só. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Você não deve orar para se promover como um cara de oração. Olha só, todo mundo vai olhar e falar assim, aquele lá ora mesmo. Quando dá o microfone para orar, ele ora 10 minutos. Aquele outro lá ora e Deus responde. Você deve ser uma pessoa fervorosa em oração, porque isso deve apontar para a glória de Deus. Você deve ser uma pessoa amorosa, hospitaleira, dedicada ao ensino da palavra, e tudo que você for fazer, tudo isso deve ser glória remetida a Deus. Não é para sua promoção, não é para a promoção da sua igreja, não é para fazer o pastor ser conhecido, não é para fazer todo mundo bater nas suas costas e falar assim, muito bem. No ano de 2022 tem muito serviço pela frente, e não espere que o pastor fique te elogiando, porque o elogio do pastor, se você esperar o elogio do pastor e for tudo para você o elogio do pastor, isso será o suficiente, o seu galardão está garantido. Agora, se você remeter glória a Deus e saber que você está fazendo para a glória de Deus, você pode confiar de que certamente o seu trabalho não é vão nele. Vou te encorajar, vou pregar a palavra para te encorajar, mas não vou ficar batendo nas suas costas falando assim, rapaz, você é maravilhoso, serviço lindo. Vou chegar para você, vou ser grato, vou te abraçar, vou te estimular, vou orar para que você continue fazendo, mas o seu galardão não pode ser o elogio do pastor. Você não pode fazer para isso. Você deve olhar para a grandeza de Deus e dizer, Senhor, seja glorificado. Eu quero servir os meus irmãos, quero me dedicar ao serviço. Aonde? O que é que eu faço? Para lá? É para aqui? Estou firme, com toda a força que Deus me dá, com todo o vigor que Deus me dá, remeter glória ao nosso Deus, porque somente a Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Gostaria de encerrar fazendo 3 aplicações objetivas. Você pode fechar os seus olhos e recebê-las. Como você orou, amou e serviu no ano de 2021? Qual a intensidade disso? Qual resultado você esperou fazendo isso? Pastor, tá bom, quero me dedicar a orar. Ore para que o Evangelho avance, para que no abrir da boca do pastor, dos irmãos que pregam, que dirigem a igreja na liderança espiritual, venha a palavra do Senhor. Pastor, eu quero amar. Como que eu amo?
Vamos começar trazendo alimento, vamos encher mais essa caixa aqui, essa caixa mais rápido. Um mês para encher uma caixa dessa. Encher essa caixa aqui com um culto, irmãos. Começa a demonstrar o seu amor, que ele seja prático, objetivo. Que ele não seja um amor de palavras, mas de ação. Pastor, eu quero servir. Como é que eu faço para servir? Comece servindo, dando um abraço no seu irmão, dizendo para ele, vamos juntos no ano de 2022. Comece servindo, dizendo, eu quero avançar. Eu quero te convidar, por último, a receber o chamado urgente, para que você venha despertar para a volta do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e você estava indiferente quanto a isso. Eu não estou preocupado com que Jesus vai voltar, não. Deixa eu viver do meu jeito. Eu estou novo para isso. É o que dizem muitos. Outros dizem, depois eu acerto a minha vida. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora. E quando chegar o dia e a hora, não tem mais misericórdia, tem juízo. Se você entrou aqui nessa noite desesperançoso ou desapercebido quanto à realidade de que Jesus Cristo está voltando, desperte, se renda à maravilhosa graça, se posicione diante dele a dizer, Maranata, a hora vem, eu te entrego a minha vida, eu me rendo à sua graça. Que essa noite seja oportuna para uma tomada de decisão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar para que Deus venha capacitar a sua igreja para o serviço em 2022. Fortalecer as mãos daqueles que estão tampados no arado. Dar vigor, ânimo, palavra de sabedoria. E que Deus venha despertar aqueles que estão sonolentos, estão com as lamparinas apagadas, não tem azeite e não estão se incomodando com isso. Vá comprar azeite já, acenda a sua lamparina e se prepare, porque o noivo está chegando. Depois que ele chegar, já era, não tem mais chance. Desperta, tu que dormes, antes que seja tarde. Senhor, quero orar nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor que venha despejar dos seus dons de serviço sobre a sua igreja, capacitação sobre a sua igreja. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que venha nos preparar para a obra de 2022. Ó Pai, venha sobre nós, nos fortalece, nos encoraje. Ó Deus, agora eu quero pedir, Senhor, que o Senhor, com sua maravilhosa e irresistível graça, toque aos corações, despertando para a verdade. Cristo está voltando. Tem crentes que estão brincando com isso. Tem pessoas que se converteram e hoje estão no marasmo, não andam, não vão para frente nem para trás, não se incomodam com seus pecados. Eles precisam do segundo toque do Senhor. Eles precisam nascer da água e do Espírito. E eu oro para que o Senhor venha despertar esses irmãos, ó Pai. Que o Senhor venha incomodar cada coração, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Que a verdade que Cristo está voltando, e se não estiver preparado, vai ficar e queimar no inferno, venha ser latente nos corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que venha nos fortalecer, Pai. Nós sabemos das nossas limitações. Sabemos, ó Deus, que precisamos da sua força, da sua graça, porque sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalhe em nós e através de nós. E nessa noite, em cada coração, que pessoas possam se converter aqui nessa noite, Deus. Pessoas possam retornar a Cristo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, essa é minha oração. Amém e amém.